Existe um grande mote, né? Eu levo isso para mim e você vê isso muitas pessoas falando, né? Em que muitas pessoas erroneamente contratam as pessoas por hard skills. Então, você faz um teste técnico na pessoa, quando você faz um teste técnico na pessoa, você está treinando, você está fazendo um teste para saber se ela sabe aquela linguagem, se ela sabe aquela máquina, se ela sabe aquilo, se ela sabe aquele inglês, se ela sabe isso, se ela sabe aquilo. Então, inclusive, tem uma outra frase que eu já ouvi muito, que é comum as empresas contratarem por hard skills e demitirem por soft skills. Demitirem por questões comportamentais. Muitas pessoas dizem que o correto é você contratar pessoas por soft skills. Então, você conseguir identificar questões comportamentais de perfil dessa pessoa, e se ela tiver o perfil correto, você consegue treinar essa pessoa nas capacidades técnicas. Então, esse é um mote que eu particularmente trabalho e que muitas pessoas também trabalham. Tá? É um vídeo que eu citei no último webinar. São 2 minutos de vídeo, uma entrevista com o CFO do iFood, que eu acho bastante interessante. E ele está falando sobre isso. Perguntam para ele como é que ele contrata pessoas. Né? Ele tem 250 pessoas na área de back-office, são analistas, na área de controladoria, finanças, administrativo, etc. Né? E ele fala um pouco sobre como é que ele vê essa visão. Então, é um exemplo legal, porque é um exemplo real, de hoje em dia, de uma empresa brasileira do mercado da nova economia. Profissional que as empresas, com essa mentalidade, precisa, assim. O que os profissionais têm que ser hoje, saber, para poder entrar nessa cultura hoje do novo mercado e realmente fazer a diferença? Eu costumo dizer assim, eu vou exagerar nesse começo aqui, depois eu modulo, tá? Ele não precisa saber nada. O que a gente precisa e olha é comportamento. Eu não tô nem aí porque você sabe. Sabe por quê? Porque se você tiver um puta de um comportamento, você senta a bunda na cadeira e aprende. Então eu vou te dar um exemplo. Lá no meu time, eu tenho lá finanças, jurídico, riscos, fraude, compras, estratégia, entre outras coisas. Lá no meu time, eu tenho 250 pessoas. As 250 pessoas, elas modelam linguagem de data, que é o SQL. A gente usa o SQL lá. Eu te desafio a procurar no Brasil um departamento que tenha todas as pessoas que modelam em SQL. Desafio. Que analisam dados, é só para explicar, né? Usando a linguagem de dados. Então, ao invés de você ter um Excel e não sei o quê, não, você vai lá no banco de dados da empresa e trabalha nele. Isso é data pura. O que é isso? Comportamento. Você acha que eu contratei alguém assim? Você acha que eu cheguei lá sabendo isso? Não. Botei a bunda na cadeira, fui lá, aprendi, assim como todo o time. Aqueles então, eu contrato comportamento. Aqueles 2 rapazes que você tem lá no teu dashboard lá. Faz exatamente isso. Então eu vou te dar um exemplo. Chegam 2 pessoas para entrevista. Cara, a primeira pergunta que eu faço: qual foi uma coisa foda que você fez na sua vida? Fala uma só. Aí o primeiro fala assim: não, passei em primeiro lugar no vestibular. Eu falo: cara, puta, não é isso que a gente tá procurando. Acaba a entrevista. Não é isso que a gente tá procurando. Muito obrigado. Não é o perfil. Tipo, não quer dizer que você não seja bom. Você pode ser um puta profissional, mas não é o perfil que a gente quer. Aí eu vou pro segundo. O que você... Fala uma coisa legal. Cara, quando eu tinha 15 anos, eu organizei um campeonato na minha cidade. Fui lá em 5 escolas, falei com 5 diretores, eles me emprestaram a quadra no final de semana, eu fui na polícia, os policiais toparam ir lá para fazer a segurança, fui na papelaria, consegui R$500 para comprar o troféu e fiz o primeiro campeonato da minha cidade. É esse cara que eu contrato. Voltando. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente não precisa concordar ou não com ele, né? Eu estou trazendo ele como um exemplo aqui, né? De uma pessoa que tem 250 analistas de negócio aqui, de certa maneira, contratados, né? E como é que ele encara isso? A gente falando aqui sobre essa questão da transformação do analista de negócio. Mas é interessante notar o que ele comentou ali, né? Que é o quê? A questão comportamental e não a questão técnica, tá? Então, olhando agora sobre o ponto de vista de como é que eu me transformo num Citizen Developer, como é que eu viro um Citizen Developer, e pelo que ele falou ali, ele tem 250 Citizen Developers dentro da empresa dele, que ele desenvolveu, né? Algumas características que no mercado hoje está se considerando como competências, soft skills que um Citizen Developer tem que ter, por exemplo, vontade de aprender,
porque você vai ter que sair da sua zona de conforto e entrar num mundo novo, que é um mundo talvez um pouco assustador no início. As pessoas que conseguem desenvolver capacidades de raciocínio lógico dedutivo, tá? São analistas de negócio que vão ter uma vantagem um pouco maior, você indo para um papel de citizen developer, tá? O desenvolvedor profissional, ele é, por natureza, uma pessoa com alta capacidade de raciocínio lógico dedutivo, tá? Então, para você sair da questão do analista de negócio e ir em direção ao citizen developer, é importante ter essa visão lógico-dedutiva, não quer dizer programar aqui. Significa entender como é que as coisas se conectam, como é que as coisas funcionam, uma coisa depois da outra. Isso também tem a ver com o terceiro item que eu trago aqui, que é a visão processual. Então, quem tem capacidade de desenhar um processo, conseguir desenhar um fluxograma, né, são pessoas que já estão mais na frente, que já estão mais preparadas para assumir esse novo papel. Resolução de problemas complexos também tem a ver com soft skills necessários para você se tornar um system developer. Resiliência, porque você vai errar muito, né? Você tem que entender esse errar como um aprendizado. Você tem que ter habilidade digital. O que significa habilidade digital? Você tem que ter, você tem que gostar de tecnologia. Gostar de tecnologia eu tenho proficiência com tecnologia. Eu estou conectado, eu sei que com o aplicativo, eu sou um usuário de aplicativos de tecnologia, até para conseguir fazer referência com as coisas que eu vou criar. E eu tenho que ter excelentes capacidades de colaboração, porque eu não faço nada sozinho. Eu preciso da ajuda de outros, e eu preciso ter humildade para questionar outras pessoas dentro desse processo de aprendizagem, tá? Então, esses são alguns dos soft skills que no mercado se entende como características de um profissional que quer assumir esse papel de citizen developer, tá? E a boa notícia é que você pode treinar esses skills, né? Existem cursos específicos, existem coaches, existem outras ferramentas para você treinar esses soft skills. Na questão dos hard skills, eu trouxe pelo menos 2 aqui exemplos bem básicos, tá? Inglês, ele é importante hoje, por quê? Porque a maioria absoluta das ferramentas de no-code ou low-code estão em inglês. Spoiler, se você usar o Ziv, que é a nossa ferramenta, está tudo em português, tá? Mas é muita coisa em inglês hoje, os materiais estão muito em inglês hoje, tá? E conhecer como é que funciona uma ferramenta X. O conhecer como uma ferramenta X, XYZ, você tem que escolher uma ferramenta e se aprofundar nela, e estudar essa ferramenta. Tá?